nossa conversa é sobre tempo de vida, né? Sobre Quanto tempo de vida? tempo, Ah, quanto tempo a gente tem para viver, né? Você imagina, a nossa vida é muito curta, né? Nossa vida é muito curta para ser pequena, né? Para a gente perder tempo com coisas que têm pouca importância, que não são de fato de valor, né? uhum. Então, como é que essa temática entra no nosso workshop, né? Nosso workshop Hum. sobre desencontros de relacionamentos, desencontros de casais, né? Olha, os desencontros podem começar com isso mesmo. O que que é importante para mim na vida e o que que é importante para você. Às vezes, o importante para mim é que você me traga um chocolate, aquele que eu mais gosto, naquele dia que eu não estou nem esperando. E Isso. se você não faz isso, eu fico muito frustrada com você. E posso Então, criar uma grande briga se claro, você está nem imaginando que eu estou é, frustrada porque você não me trouxe o chocolate. exato, né? Isso aí é o caso das pessoas que não sabem pedir abertamente, diretamente, Isso, o que isso. querem, né? O que querem para ficar bem. E pedem É, desse jeito, ou querem que o outro exato. adivinhe o É, pensamento. Eu fico ser criando uma adivinhado. expectativa ilusória, Então, porque eu não falei que eu queria. Eu estou é. esperando que você me traga. Estou esperando que você se lembre o dia do aniversário do nosso casamento. Então, quando a gente tem uma dinâmica, né, um casal, amizades, né, relacionamentos em geral, que são marcados por uma dinâmica desse tipo, né, a gente tem pessoas que se comunicam mal e que alimentam, pavimentam o caminho da frustração, né? Isso é algo que não abre portas para o bem-estar, né? E essas pessoas, geralmente, elas ficam presas aos papéis que elas têm uma para as outras, né? O papel de esposo, o papel de mãe, o papel de marido, o papel de pai, né? Os papéis profissionais, eles têm a sua devida importância, né? Mas o que a gente está falando aqui é da importância da conexão amorosa, né? Da Isso. conexão afetiva. A conexão afetiva, ela é anterior a qualquer papel, né? E geralmente as pessoas entram nos relacionamentos procurando um papel, um lugar de importância, ou de doador, ou de recebedor, né? Ou de salvador, né? Ou de quem precisa ser salvo, né? Eu sou uma criança desamparada, preciso que você me salve. Cada um entra num lugar em que o seu senso de valor e importância, né, exige que o outro se posicione, né, sempre. E isso não deixa que a conexão amorosa se desenvolva. A conexão amorosa Uhum. está por baixo disso tudo, né? É o prazer de estar junto, é algo que brota do corpo, né? E que, sem uma conexão com sensações corporais, né, vai se ter muito pouco espaço para que isso se desenvolva, né? E a conexão com o outro começa com a conexão comigo mesma, né? Com o que Isso, eu sinto, com aquilo que eu sinto, com o que eu penso, com aquilo que está coerente entre meu sentir, pensar e agir. Enquanto essa conexão, essa autoconexão não está presente, como é que fica a conexão com o outro? Fica a partir dessa expectativa, uma expectativa disso, que o outro funcione como pai, como mãe, como salvador, ou até sim. como perpetrador, né? Se eu estou fora da minha autoconexão, como é que eu vou me Uhum, conectar com o outro no aqui e agora? Eu me isso. conecto com aquela imagem que é a minha memória do passado, não é? É. E aí falta uma consciência disso, né? Falta uma Isso. compreensão profunda disso, né? Isso é importante como os relacionamentos são movidos por crenças, por impulsos emocionais, né? Por reações e por esperança, né? E muito pouco por uma compreensão profunda de como cada um funciona, né? De como cada um é. Então, é preciso ter a compreensão dessas dinâmicas, né? De como é que a gente se envolve nelas, como é que a gente se retroalimenta nessas dinâmicas que funcionam como dinâmicas, às vezes, muito complicadas, né? Trazem
questões muito difíceis de serem resolvidas. E Em geral, precisamos de complementares. Em geral, isso, complementares. complementares, né? O chinelo velho procurando o pé doente procurando o chinelo velho, né? E é por aí que começam os conflitos, muitas vezes. Os conflitos começam por causa disso, né? Claro, é o nosso inconsciente que atrai o inconsciente do outro. Os inconscientes se atraem, na verdade. Exato. Então, sempre vai ter um chinelo velho para um pé cansado. Isso não É, tem jeito. Isso me parece que é assim, desde antes de sim, Freud, né? sim, Mas é a partir daí que começam os conflitos também. Primeiro, aquilo que atrai pode ser muito interessante, porque é pela complementariedade ou pela similaridade. Mas depois, isso vai criando essas confusões nas expectativas é, de que o outro funcione do jeito que eu exato. espero, De que o né? outro funcione e de que o seu senso de valor esteja naquilo que o outro corresponde, né? Aquilo que o outro dá. Então, a gente precisa rever a construção da nossa autoestima, do nosso senso de autoestima. É muito difícil fazer isso sem consciência corporal, né? Sem uma consciência temporal, ou seja, o que me constitui, né, está no tempo, está na minha história, está no passado. Os fatores que me influenciaram e que me levaram até esse momento presente, né? Então, o eu chega e encontra o eu da outra pessoa, né? E ambos estão marcados por suas histórias. Então, é preciso separar uma coisa da outra, né? Tem uma autora que nós já conversamos a respeito, eu esqueci o nome dela, né? Que ela chega a chamar de uma certa desonestidade que as pessoas têm quando Uhum, colocam o outro num lugar de substituto de alguém, de uma figura parental que lhe faltou, né? uhum, uhum, Faltou uma presença paterna, organizadora, protetora, né? Faltou uma presença materna, nutridora, amorosa, e aí se vem com a exigência de que o outro cumpra e isso. dê aquilo que você não recebeu. Quando isso vamos dizer assim, olhado a partir do princípio de realidade, da capacidade de se estar no presente, né? Enraizado no presente e testando se o que eu vivo é uma fantasia ou é uma realidade, né? Esse eu pode se diferenciar, né? E para isso é preciso ferramentas de contato. Contato com sensações do corpo, contato com as emoções, capacidade de perceber o que que a mente produz, né? O que que a mente interpreta, e a possibilidade de manejar consigo mesmo diante dos conflitos. Conflitos sempre acontecem, né? Os relacionamentos são marcados por uma assimetria, né? É muito difícil que os dois se encaixem simetricamente. Isso aí, quando acontece, a gente chama de simbiose, né? Que Uhum. pode ser bem problemático, porque alguém está saindo, né? Alguém está renunciando a ser ela mesma ou ele mesmo, né? Quando o relacionamento se estabelece como uma simbiose, né? No começo acontece, né? No começo, essa simbiose, essa união fusionada, é muito comum acontecer no começo do relacionamento, quando as pessoas estão apaixonadas, ainda estão naquela vivência de identificação, e isso acontece como uma fase. Enquanto fase de relacionamento, ok, né? Desde que depois, passada a primeira fase fusional, a pessoa começa a enxergar mais a si mesma e ver o outro como diferente, exatamente É, como no desenvolvimento do bebê, né? A é, partir de um certo tempo, depois dos 9 meses, até 2 anos mais ou menos, eu começo a enxergar você como diferente de mim, isso, né? E começo a me relacionar com você percebendo que você é diferente de mim. isso, Mas quando tem esse problema de autoestima, ou eu acho que eu sou melhor que você, ou você acha que é melhor que eu, e aí os conflitos começam a acontecer, né? exato. Então, a primeira coisa é a gente se conectar mesmo com a gente mesmo, para poder se conectar com o outro, né? Então, isso é muito importante, né? Porque é a partir dessa diferenciação, né? Dessa diferenciação no tempo, né? Isso é o que eu trago da minha história, isso é o que eu projeto na relação, né? Então, isso é o que é interno, o que é meu,
né? O que é externo é do outro, né? Isso. E também o que eu imagino e o que é fato, né? O que se imagina e o que é fato geralmente não se Isso. confundem. As pessoas reagem ao que imaginam, muitas vezes, né? E ao que interpretam sobre o outro, e Isso. não olhando exatamente qual é o fato, né? O que é que o outro está apresentando, né? Às vezes o outro traz uma fala, tem um comportamento, e aquilo não quer dizer de fato o que o outro imagina, né? Muitas pessoas têm uma fragilidade enorme dentro de si e elas só conseguem se sentir importantes na síndrome do pequeno poder, né? Você vê a síndrome do pequeno poder em vários relacionamentos, né? Relacionamentos de trabalho. Às vezes, uma vez uma pessoa me contou, eu tinha uma colega de trabalho que era ótima, nós éramos muito amigas. Aí, de repente, ela virou chefe, tornou-se uma pessoa Hum. insuportável, né? Ela cobrava tudo e questionava. Ou seja, a pessoa, para se sustentar naquele lugar de chefe, ela perdeu a capacidade administrativa e ganhou um poder, né? Então, o Uhum. poder dela era para diminuir os outros, né? A Uhum. gente vê muito em casais que se separam em processos de alienação parental, por exemplo, né? Eu não vou dar para o outro o prazer de ter uma boa relação com os filhos, por exemplo, né? Se eu puder dizer não, eu digo. Né? É um exercício de um pequeno poder, porque por trás disso tem um grande vazio, uma grande percepção desvalorizada de si mesmo, Exato. né? E muita Então, raiva. E muita e raiva por emoções isso, em né? conflito, né? Ah, Dor, raiva, né? Tristeza. A gente acha aí, às vezes, uma configuração do inferno, né? Dentro de uhum. Uhum. cada pessoa. Às vezes não é tão grave assim, às vezes as coisas são mais fáceis de serem Uhum. Essa é uma das resolvidas ou emoções mais compreendidas, importantes, né? né, Ricardo? É, Se a pessoa sente raiva e não reconhece, não assume a raiva e começa a atuar na vingança, por exemplo, né? Esse é um tipo de vingança que você falou quando tem casais separados, colocam os filhos no meio e tudo mais. E isso. poder assumir a própria raiva também é uma função da Sandra, autoconexão. Eu estava falando, pegando o gancho do que você começou a falar, da raiva não assumida. Quando uma das pessoas tem uma raiva não assumida e começa a atuar de uma forma reativa em relação ao outro, fazendo às vezes coisas como essa, alienação parental, outras coisas que podem ser mais graves, mas isso também tem a ver com uma falta de conexão consigo mesmo, né? sim, E uma das coisas que a gente vai trabalhar no workshop é essa autoconexão. Como é que eu sim. volto a me sentir bem, no bem-estar comigo mesma, no aqui Uhum. e agora, né? É, Através dos exercícios, exercícios de respiração, exercícios de grounding e outros exercícios para a gente ter ferramentas para saber lidar com essas situações de conflito que nos pegam de surpresa, pois né? é, né? Porque tudo que chega na fala, né, já passou antes pelo corpo, né? Uhum, Se a gente acessa pela consciência corporal, né, a fala se torna mais compreensiva e compreensível, né? A pessoa uhum. compreende, ela pode se escutar mais, né? Ela escuta o que ela diz e escuta melhor o outro quando ela consegue filtrar as sensações do corpo, as emoções, né? Diferenciar o que passa dentro do que passa fora, né? Uhum, Então, os trabalhos corporais são uma ferramenta essencial para uhum. desenvolver essa consciência, né? Você vê que a gente não está querendo propor só relaxamento, alívio, E né? claro, E claro. a gente não quer propor uma alienação, né? A gente Não, quer pelo propor contrário, uma uma presença. responsabilização, né? De uma Isso, forma o mais leve possível, porém eficaz, né? A gente tenta achar a isso. dose aí da possibilidade de que cada um leve do workshop uma percepção mais valiosa de si mesmo, um aumento na percepção das suas capacidades pessoais, né? Uma Isso. E também autoconfiança possam maior. vivenciar com, e também possam vivenciar com alegria, com prazer, porque a gente vai estar num Isso, lugar incrível, com uhum, cachoeira, e vamos ter tempo exatamente. bastante para também relaxar.
Isso, né? né? Então, tudo isso exige um cuidar, né? Um querer cuidar. O que a gente quer das Isso, pessoas, né? Qual é a energia que as pessoas têm que trazer para o workshop? O desejo de se cuidar, o desejo de se isso. desenvolver, né? O desejo de se trabalhar, né? Trabalhar a si próprio, né? E, e ver como é que isso se reflete nos contextos através dos quais as pessoas existem, né? Uhum. Muito bem, muito bom. Bom, Eu estou com uma alegria muito grande e com uma boa expectativa em relação a esse encontro em isso novembro. aí. Vou encerrar.